10h54, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, o Conexões que traz sempre cultura, ciência, cidadania nas ondas do rádio, sempre de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória, e como prometido, hora de bate-papo aqui na nossa programação. O dia 26 de setembro é comemorado em todo o país como Dia Nacional dos Surdos. A data, instituída no calendário oficial em 2008, foi escolhida por ter marcado a fundação da primeira escola para esse público, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 1857, onde se deu o surgimento da Libras, a língua brasileira de sinais. Apesar dos mais de 160 anos de história, a educação de surdos no Brasil ainda enfrenta desafios. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país tem cerca de 10 milhões de pessoas surdas. Porém, dados do Instituto Locomotiva e da Semana da Acessibilidade Surda, em 2019, mostram que 32% delas não têm nenhum grau de formação educacional. Aqueles que frequentaram apenas o ensino fundamental são 46% e os que completaram o ensino médio, 15%. Somente cerca de 7% dos surdos brasileiros têm ensino superior completo. Um dos desafios que precisam ser superados para garantir uma maior inclusão em nível escolar e acadêmico é também o baixo alcance da Libras. A lei que reconhece a língua no país completou 20 anos em 2022, mas, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, seu uso não é amplo entre a população brasileira, de forma geral. Hoje, aqui no Conexões, a entrevista é sobre esse tema e, como a gente já deu a dica, o nosso formato é um pouco diferente. A gente está aqui nos estúdios da UFMG Educativa com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Michele Murta. Ela é a primeira doutora surda pela universidade, leciona no curso Letras Libras, graduação implementada em 2019 aqui na UFMG, e vai conversar conosco sobre a data de hoje, os avanços, barreiras para a comunidade surda na educação. Para essa entrevista ser possível, a gente conta com os trabalhos da intérprete do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG, a Débora Assunção. Também está aqui com a gente a TV UFMG com o cinegrafista Ravik Gomes, porque estamos transmitindo essa entrevista também em Libras pelas redes sociais da Rádio UFMG Educativa, no nosso Instagram, @UFMG Educativa. Então a gente conversa agora com a professora de Libras na Faculdade de Letras aqui da UFMG, Michele Murta. Muito bom dia, professora Michele. Seja muito bem-vinda aqui à UFMG Educativa. Obrigada desde já pela sua participação, professora. Muito obrigada pelo convite. Professora, hoje, como a gente apresentou, né, o Dia Nacional dos Surdos, data que está no nosso calendário desde 2008. Qual que é a importância dessa data para a comunidade surda, para a luta por direitos? É um dia para a gente comemorar, professora? Sim, sim. Essa comemoração ela é muito importante para nos auxiliar a ter uma consciência sobre o surdo, sobre o significado dessa luta, da história da comunidade surda. O surdo antes ele sofreu muito com muitas barreiras até começar a ser incluído na sociedade. Então a gente tem um mês especial para nós. E, professora, a senhora é a primeira doutora surda formada pela UFMG e também é professora aqui na instituição. É muito bom que a gente tenha passado essa barreira, né, da primeira pessoa surda que tenha defendido seu doutorado na UFMG, mas é importante que essa seja uma realidade mais constante. Como fazer com que mais pessoas surdas possam ter esse espaço, consigam ocupar também esse espaço, professora? Então, nós sabemos que hoje, no século XXI, a gente tem muito orgulho, né, de eu ter formado o doutorado aqui, por ser a primeira pessoa surda, usuária de Libras, ser formada. Mas uma coisa que nos angustia muito é porque, tardiamente, a gente está ocupando esse espaço da universidade. Mas, hoje, já começamos a ampliar. Né? Eu fui a primeira surda a chegar aqui e hoje nós já temos mais de 30 alunos surdos na nossa universidade.
e temos também mais um professor surdo lá no departamento de letras. Então já começamos essa ampliação, essa visibilidade. E uma boa estratégia para divulgar essas informações da nossa universidade é que é importante que tudo tenha as duas línguas, né, em Libras e em português, para que as pessoas de fora, ao acessar as informações da universidade, possam refletir sobre isso, que é uma universidade que tem uma proposta boa, uma proposta aberta para os surdos terem acessibilidade aqui. E o que a gente precisa fazer, o que precisa ser feito para que seja uma língua mais difundida e falada, então, professora? Então, a gente tem a Lei 10.346 de 2006, que ela fala com detalhe sobre as obrigatoriedades, né, de disciplina da Libras dentro dos cursos de licenciatura, também em outros cursos. Por exemplo, a área médica, a área de saúde, é muito importante que o profissional ele conheça a Libras, porque quando chega um surdo para ele, mesmo que seja, né, um conhecimento básico, aquele profissional ele consegue fazer um atendimento, porque o surdo hoje tem muita barreira de comunicação nos ambientes. Então, a FMG ela poderia fazer uma proposta de implementação da disciplina em Libras também em outros cursos, não somente em licenciatura. E nós, como profissionais da área de Libras, nós somos poucas pessoas para conseguir fazer essa disseminação da língua dentro da universidade. Na sociedade, principalmente, o que nós temos visto? Que as pessoas têm, né, começado a abrir a sua mente a respeito do surdo, da língua de sinais, mas essas barreiras ainda existem muito na sociedade. E isso precisa de começar a abrir um novo caminho para a inclusão, para essa acessibilidade do surdo para nós. Para a gente conseguir um trabalho, para a gente conseguir na área da saúde, do esporte, em várias áreas ainda falta, né, esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, o surdo, às vezes, ele sofre muito quando precisa de ir um atendimento psicológico, odontológico. Então, são coisas, às vezes, simples. No supermercado existe muita barreira. Então, para o surdo ainda tem muita necessidade de ter essa abertura social. E outra questão que muitas vezes, né, a gente não entende, as pessoas de forma geral não entendem muito bem, é que existem níveis de surdez e que as pessoas surdas podem ter como língua tanto o português quanto a Libras. Explica um pouco para a gente essa situação, como é que isso interfere no modo como cada pessoa vai se comunicar, entender o outro e também ser entendida. Ótima pergunta. Michele, eu sou surda por causa de questões hereditárias, mas eu adquiri a língua de sinais tardiamente, aos 23 anos de idade. Eu morava no interior, numa cidade muito pequena, então eu me comunicava principalmente através da oralização do português. E quando eu comecei a aprender a língua, eu escolhi como minha língua de comunicação, que me trazia mais conforto para me expressar. Então, nós surdos temos vários níveis de surdez. Temos surdos que não querem o uso da Libras, tem surdos que utilizam a Libras como português, temos surdos que utilizam o português oral e também a língua de sinais. Mas quando falamos de comunidade surda, de lutas dos surdos, estamos falando dessa pessoa bilíngue, dessa pessoa que quer utilizar a língua de sinais. Que essas crianças elas cresçam aprendendo o português e a Libras para que possa ter uma desenvoltura, um entendimento, um conhecimento maior quando for adulto. Não somente utilizar a Libras, mas também o português. O teu aprendizado da língua brasileira, que é o país onde a pessoa está. Então, é importante que tenha essa educação bilíngue e aprenda as duas línguas ao mesmo tempo. Legal. E, professora, conta pra gente um pouco também do que a senhora estudou na sua tese, né, que foi defendida neste 2022, como é que ela pode ajudar a disseminar uma outra perspectiva sobre a Libras. Então, a minha pesquisa na área da Libras, ela teve dois caminhos. Tem a Libras da área da linguística e da área educacional. A minha pesquisa foi na área da linguística. E a linguística por quê? Eu precisei de recolher dados, né, de uma perspectiva para trazer um status linguístico para a Libras.
A gente tem, né, na área da língua oral, muitas pesquisas. E na área da Libras, a gente tem também possibilidade de desenvolver a aquisição, né, dessa estrutura gramatical, desenvolver uma pesquisa sobre isso, né? Isso, que a língua, a Libras, ela tem uma produção também de forma icônica. Então, a minha pesquisa é mais para contribuir, para trazer a Libras com um status linguístico. Legal. E a senhora se formou em Letras Libras, foi na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje a UFMG também oferece essa graduação. Qual que é a importância de cada vez mais universidades ofertarem essa graduação nesse curso, fazerem o mesmo aí também? Sim, eu estudei Letras Libras. Foi a primeira turma em 2006. Então, a minha turma foi a segunda turma. Em 2006 iniciou o curso Letras Libras. Então, era muito novo, muito recente a criação. Mas é um curso que já tinha, né, previsão por causa do decreto 5626. Então, já tinha uma previsão de ofertar esse curso dentro da área, né, das universidades, das licenciaturas. Então, nós tivemos em vários estados a criação do Letras Libras e é importante que continue essa graduação para que as pessoas possam ter a sua formação, né? E a gente ter uma disseminação maior da língua de sinais, ter mais pesquisa sobre a Libras, porque nós, surdos, a gente não vai se extinguir, a gente sempre vai existir. Por muitos anos vamos existir. Então, precisamos, sim, estar trazendo a nossa língua, né, de forma estudada, pesquisada e trazer esse status da nossa língua. Então, aqui na FMG e no Brasil, em vários estados, é importante permanecer e criar novos cursos de Letras Libras. Legal. E como é que tem sido essa experiência aqui na UFMG também com o curso de Letras Libras, né, que é bem recente, ainda a gente não tem nenhuma primeira turma de formados ainda, né? Então, o curso começou em 2019, em outubro de 2019, né? Não, em outubro de 2019 eu precisei me afastar por causa do doutorado, e aí começou a pandemia, então foi muito difícil para a gente surdo encontrar, interagir com o outro, né? Então a gente teve o ensino remoto nesse período de 2020, 2021, e nesse semestre, quando a gente retornou, né, foi muito gratificante, porque antes a gente não estava tendo essa interação cara a cara, né? Assim, a importância para o surdo ter essa interação. Então, graças a Deus, agora também a gente não está precisando de utilizar a máscara, porque a máscara atrapalha muito a comunicação, as interações por causa das expressões faciais. Então, a gente viu que essa pandemia atrapalhou um pouco o ensino. Mas a minha experiência é ótima. Eu fico muito emocionada de termos o curso Letras Libras, de conseguir ajudar os outros surdos, os outros ouvintes a serem futuros profissionais que vão disseminar ainda mais a língua de sinais. E, professora Michele, a senhora também é coordenadora do Mãos Literárias, que é um projeto que traz histórias, poesias, piadas, lendas, todas traduzidas para a Libras. Conta um pouco para a gente dessa iniciativa, das suas ações. O projeto Mãos Literárias, ele começou por causa que nós, professores, precisávamos, de 3 em 3 anos, entregar um projeto para a universidade, né, de avaliação acadêmica do trabalho do professor. Então, eu comecei com esse projeto e eu pensei, de alguma forma, assim, como fazer um material didático voltado para a literatura surda. Porque todo mundo sabe da importância da literatura. Por exemplo, para as crianças ouvintes lerem os seus livros, lerem as histórias do Chapeuzinho Vermelho, a importância dessas histórias infantis para o crescimento delas, para a imaginação, desenvolver a criatividade. E para o surdo, como a criança surda vai conseguir ter esse modelo também visual, ter esse crescimento imaginário. Então, eu pensei em estratégias de produzir um material que conseguisse ser possível para o surdo
utilizar. Então, a gente teve surdos voluntários que foram lá e fizeram produções visuais maravilhosas em Libras. Então, a gente tem essa troca, essa pesquisa de material. E meu objetivo, né, que ainda a gente vai continuar, é ir nas escolas apresentar o site Mãos Literárias, apresentar um material para os alunos surdos e também para os alunos ouvintes e utilizar isso em sala de aula e ser difundido ainda mais. Até para quem é distante, é de cidade do interior, tiver acesso a esse material. Porque às vezes não tem contato, né, com professores surdos, não tem contato com representantes. Então é muito importante a gente auxiliar nessa difusão para que as crianças também tenham seu referencial de pessoa surda e de literatura surda. Muito bom. E pensando além do âmbito universitário, é preciso que a acessibilidade, o acolhimento sejam garantidos, né? A inclusão seja, de fato, também na cidade, em seus mais diversos espaços. Como é que a senhora avalia Belo Horizonte nesse aspecto? A gente está muito longe aí dessa inclusão, professora? Bom, eu amo Belo Horizonte, eu amo morar aqui, mas para falar a verdade é muito difícil falar sobre acessibilidade na cidade. Às vezes, coisas simples, um sacolão, um supermercado, coisas do dia a dia. A gente que é surda, a gente tem muito estresse por isso, por causa da comunicação. Então, a comunicação, às vezes, de forma simples, você não consegue realizar na cidade. É como se precisasse sempre chamar o intérprete, sempre para resolver tudo. Então, às vezes, eu até cheguei a desistir de tratamento psicológico, de outros atendimentos, devido a isso. Porque sempre precisava de ser através de um intérprete e o profissional sempre fazendo um maior esforço para o atendimento, mas aí eu falei assim, não, infelizmente, Belo Horizonte a gente ainda falta muito para essa acessibilidade, para banco, para lanches, para o supermercado, para o hospital. Infelizmente, a gente não tem nada, né, para que a gente consiga estar tendo uma boa acessibilidade, mas a gente precisa de ter ações, né, ações que trazem essa inclusão. Então, eu acredito que agora, né, com a criação das escolas bilíngues aqui em Belo Horizonte, tomara que seja uma mudança, mesmo que seja pequena, mas que seja uma mudança e que possam ser mais para frente, mesmo de forma atrasada, a gente ainda consiga melhorar a nossa cidade. Legal, com certeza. E para a gente finalizar, professora, qual mensagem você gostaria de deixar para a comunidade surda nesse Dia Nacional dos Surdos e também uma mensagem para a comunidade ouvinte, né, nesse sentido de que a gente precisa avançar e que precisa do apoio aí de todo mundo? Eu quero primeiro passar uma mensagem para a comunidade surda, o que parabenizar a nós pelo nosso dia especial, pelas nossas lutas, pela nossa unidade, pela nossa interação, por tudo que as pessoas surdas têm feito. Nós continuamos nessa luta, continuamos sempre, sempre. E a comunidade ouvinte tentar dar um pouco mais atenção para nós surdos. Nós surdos precisamos de vocês, ouvintes. Vamos tentar nos aproximar. Aproximem-se de nós. Nós agradecemos a todos. Muito obrigado. A gente agradece muito a sua participação, professora. Seja sempre muito bem-vinda aqui na UFMG Educativa, tá bom? E a gente conta com outros momentos aí que a gente possa continuar conversando na UFMG Educativa, tanto em português quanto em Libras. Muito obrigado. Aí essa foi a minha conversa com a professora de Libras da Faculdade de Letras da UFMG, Michele Murta, nesse Dia Nacional dos Surdos, diretamente aqui dos nossos estúdios. E fica aqui também o nosso agradecimento à intérprete do NAI, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão,
da UFMG, a Débora Assunção, responsável pela tradução simultânea nessa entrevista com a professora Michele Murta. Tanto da professora, né, para a comunidade surda, que está acompanhando o papo pelas redes sociais, quanto para nós, ouvintes. Reforço também o nosso muito obrigado à TV UFMG, né, que tem coordenação de Ana Fatorelli, o cinegrafista Ravik Gomes, que fez todo esse projeto com a gente, captou as imagens daqui dos estúdios para a transmissão pelas redes sociais, junto com o Lucas Tunes. Agradecemos também nosso sonoplasta, Cláudio Zazá, a Bia Campos e toda a equipe de redes sociais da UFMG, coordenada pela jornalista Luciana Julião, que também já deixa o nosso parabéns, já que é aniversário de Luciana hoje. Muito obrigada, viu, Lu? E lembrando que essa entrevista fica disponível em áudio no nosso SoundCloud, soundcloud.com/Rádio FMG Educativa, também em Libras, tanto no nosso perfil do Instagram, a gente vai deixar esse bate-papo fixado, tá bom? O nosso perfil é o @UFMG Educativa e também vai ficar no canal da TV UFMG no YouTube, em youtube.com/TV UFMG, youtube.com/TV UFMG. Né, Breno Rodrigues também, muito obrigada aí por toda a movimentação da produção neste bate-papo.